Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Capítulo 11, vamos ler aqui o versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu acho que esse versículo 2... deveria ser o versículo 3 e o versículo 3 o versículo 2, só por uma questão mais de sequência do entendimento. Não que esteja errado, tá, amados? É só porque no versículo 2, o apóstolo diz acerca do testemunho, do bom testemunho que os antigos tiveram. E aí ele passa a mencionar esse testemunho a partir do versículo 4. E o versículo 3 nos fala acerca da criação do universo, da origem do universo, que precede necessariamente o testemunho dos antigos, não é isso? Por isso, e por essa razão, nós vamos então para o versículo 3, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 3, vou fazer a relação entre os dois, depois nós lemos novamente o versículo 1 e o versículo 2, fazendo a devida relação e seguindo o versículo 4 em diante. Entenderam? Sim ou não? Muito bem. Então vejam, amados, o capítulo 11 de Hebreus é o coração da epístola. Não que os demais capítulos não sejam importantes. A questão toda é que, apesar de o apóstolo Paulo, ou provavelmente o apóstolo Paulo, ter falado muito acerca da economia neotestamentária, economia de Deus, ele apresentou Cristo de uma maneira como nenhum outro livro da Escritura apresenta. Apresentou Cristo na economia de Deus, Cristo enquanto o sumo sacerdote, Cristo enquanto aquele que é o primogênito de toda a criação, é o herdeiro da criação, aquele que é superior aos anjos, aquele que é superior a Moisés, aquele que é superior a Arão, aquele que tem um ministério sacerdotal superior ao de Levi ou ao do povo de Israel, aquele que ministra no santuário superior ao santuário da antiga aliança, aquele que é ministro de uma nova aliança, que é superior à antiga aliança, ou seja, tudo que diz respeito a Cristo, e que outrora, na antiga aliança, ou que seja no Antigo Testamento, dizia respeito a Cristo, agora, em realidade, é muito superior do que as sombras e figuras, naturalmente. Agora, por que eu disse que o capítulo 11 de Hebreus é o coração da epístola? É pelo fato de que ele chega exatamente onde ele quer chegar, que é a questão da fé. Porque a verdade, do ponto de vista objetivo,
Ele apresentou. Agora, se não houver alguém que creia nesses fatos, que creia nestas verdades, com uma fé genuinamente orgânica e uma fé genuinamente cristã, uma fé genuinamente do Espírito, as verdades elas ficam apenas no plano dos conceitos. Então, a fé é o meio espiritual pelo qual nós nos apropriamos dessas verdades. A fé, como alguém já disse outra vez, é como se fosse o nosso sexto sentido. Ou quem sabe até o sétimo sentido, se levarmos em consideração que ainda há um outro que agora eu não desejo falar para os irmãos. Por todos os efeitos, o que são os sentidos para nós? Nós conhecemos imediatamente 5 sentidos, que é a audição, ou seja, por meio da audição, eu não somente me relaciono com o mundo exterior a mim, como eu também eu percebo para dentro de mim este mundo externo, audição, visão, o tato, o olfato e o paladar. Ou seja, por meio desses 5 sentidos que todos nós conhecemos, nós apreendemos os fenômenos do mundo externo, o mundo exterior a nós. De sorte que quando faltam estas faculdades, essas 5, nós somos privados de uma experiência real com o mundo que está à nossa volta. Vocês concordam comigo? Por mais que, por exemplo, alguma pessoa que tem alguma deficiência auditiva ou visual, ela consegue superar essa dificuldade, mas não há de se negar que há uma privação natural e normal, e certamente haverá prejuízos. Por mais que haja a superação, uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, ela pode superar essa sua deficiência usando um cão-guia, usando, sei lá, qualquer tipo de tecnologia ou para poder ajudá-la nessa sua deficiência. Mas há prejuízos, não há de se negar esse fato. Agora, imagine só se nós não tivéssemos esses 5 sentidos. Sem os 5 sentidos, como nós podemos ter uma experiência real do mundo externo? Não há como. Então, aqui o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, todas as verdades tratadas até agora, elas são verdades eternas. Elas não são verdades temporais. O que isso significa? Significa que essas verdades eternas, elas estão no plano do espírito, ou no plano do mundo espiritual, que os 5 sentidos não conseguem apreender. Ou seja, eu não consigo ver, tocar, ouvir, sentir qualquer coisa espiritual com os meus sentidos físicos, com os meus sentidos sensoriais. Nesse sentido, o homem está privado dessas bênçãos espirituais. Não fosse um outro sentido espiritual, que é uma propriedade do espírito humano, que é a fé. Por isso, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer que fé é a certeza, é a convicção, é o fundamento, é a substantificação de coisas que se não veem com os olhos naturais. Ora, se é a substantificação, aquilo que é espiritual pode ser agora, se torna agora tangível, mas não tangível para os sentidos físicos e sentidos sensoriais, mas para o sentido da fé. Ou seja, a fé são meus olhos espirituais, são minhas mãos espirituais, meus ouvidos espirituais, meu nariz espiritual, minha boca espiritual. Por essa razão é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele faz a seguinte declaração: Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Ou seja, Paulo tinha plena convicção que o serviço, e todo e qualquer serviço a Deus, se dá no espírito humano e não no corpo humano, ou por meio do corpo humano. Inclusive, em outro lugar, ele vai dizer, Atos capítulo 17, versículo 25, salvo engano, ele diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Então se faz uma devida distinção entre não pode ser servido por mãos humanas e Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Ou seja, Paulo está claro daquela verdade que Cristo ensinou à mulher samaritana, em João capítulo 4, quando Cristo diz assim, olha, você está preocupada com o lugar de adoração, está preocupada com os meios de adoração, quando a mulher perguntou onde devemos adorar, se no Monte Gerizim
ou se no Monte Moriá, onde estava o templo em Jerusalém. Jesus fala assim: Deus é espírito. Essa é uma verdade fundamental da fé. Deus é espírito. Deus não está para nenhum dos sentidos sensoriais do ser humano. Ora, como é que eu posso me relacionar com Deus se Ele é espírito e os meus sentidos são físicos? De que maneira eu posso ter comunhão? De que maneira eu posso me apropriar de bênçãos que procedem dEle? Deus é espírito. Aí ele continua: e importa, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se Deus é espírito e Ele criou o homem para adorá-lo e para se relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, Deus então dotou o homem de espírito humano. Senão, ou do contrário, não teria como o homem contatar a Deus. Deus não é nem soma, corpo, matéria, tampouco Ele é psique, alma. Deus é espírito. De sorte, então, que a única maneira de nós contatarmos a Deus, de nós tocarmos a Deus, termos comunhão com Deus, ter uma experiência com Deus, é por meio do espírito humano, cujo sentido principal, além de outros, é a fé. A fé é o sentido do espírito, é um dos sentidos do espírito humano. A fé não está para a mente. A fé também não está para os olhos, para as mãos, para os ouvidos naturais. De sorte que alguém pode ler todo o texto sagrado, ele pode ouvir com os ouvidos naturais, mas isso não garante nenhuma experiência real da verdade de Deus ou do próprio Deus. Não garante. Então, o escritor aos Hebreus, ele começa aqui no capítulo 11 a dizer: olha, tudo o que foi dito até então é necessário que se use a fé. Não somente a fé para perceber os fatos espirituais, mas para apreender esses fatos espirituais. E aí nós tocamos aqui num ponto fundamental, e não somente no ponto fundamental, mas nós tocamos aqui num assunto crucial da nossa experiência enquanto cristãos nesse século. É o fato de que, infelizmente, e não raras vezes, nós nos deparamos com dois problemas. O primeiro problema é o problema de uma fé meramente confessional. Uma fé meramente de lábios, uma fé meramente tradicional. Diz-se acreditar em algo em razão da nossa cultura, do nosso ambiente, a nossa cultura familiar, a cultura da nossa família, ou mesmo a nossa cultura enquanto Brasil, enquanto brasileiros, né? Nossa história, que é uma história cristã, do ponto de vista religioso. Então, o grande problema hoje é que nós vemos muita gente, um número crescente de pessoas que afirmam crer no Evangelho. No Brasil, por volta de 60 milhões de cristãos, mas que não têm o vigor espiritual, não tem aquela vida espiritual autêntica que o Evangelho propõe. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que todos os sentidos que nós temos, sejam eles os sentidos físicos ou do espírito, precisam de ser exercitados. E quando os sentidos não são exercitados, eles se tornam deficientes. Razão porque é possível que alguém tenha uma fé genuína, porém uma fé deficiente. Não que ela seja deficiente em sua natureza, mas deficiente nessa relação, porque quando eu faço uso da fé, isso passa também pela minha mente, pela minha alma, pelo meu entendimento, pelas minhas emoções. E, sobretudo, porque é algo intangível para o corpo humano. Talvez essa seja uma das razões porque se costuma fechar os olhos quando oram, para tentar se desligar o máximo desse mundo que, exterior a nós, que chama muito a nossa atenção. Então, o fato é que, às vezes, os cristãos têm essa dificuldade de exercitar a sua fé em razão da falta mesmo do exercício do Espírito, porque nós somos ainda muito imediatistas e gostamos daquilo que nós vemos e tocamos. Não é sem razão
que a religião caída, protestante, evangélica, pentecostal, neopentecostal, sobretudo, faz uso de coisas para alimentar a disposição das pessoas. Não a fé, mas para alimentar a disposição e para gerar não somente uma disposição maior, mas para gerar resultados imediatos. Usam água ungida, uma rosa, um lenço com suor do bispo, do apóstolo, ou qualquer coisa do gênero. Então, qual é o nosso grande desafio hoje enquanto cristãos? Nosso grande desafio é nós exercitarmos a nossa fé nas verdades de Deus. Por isso que lá no capítulo 2 de Hebreus, o apóstolo nos convida e nos convoca, ele nos chama a uma reação, dizendo que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Como é que se apega com mais firmeza? Ora, se fosse para pegar esta mesa e nós falamos, segura com mais firmeza, é fácil de se entender. Ora, como é que você se apega com mais firmeza às verdades ouvidas, se não você tendo uma fé mais firme naquilo que é dito? E, infelizmente, vemos cumprir nos dias de hoje aquilo que o próprio Cristo já havia profetizado no seu tempo, quando ele, depois que falou uma parábola acerca da fé, ele fez o seguinte questionamento: quando vier o Filho do Homem, apontando para os últimos dias e, portanto, para os nossos dias, achará ele, porventura, fé sobre a terra? Então, isso é muito importante nós ponderarmos e considerarmos, porque diz respeito à nossa experiência com Deus. Nosso grande desafio hoje é desenvolver uma fé robusta, uma fé firme, uma fé alicerçada, uma fé que não se apoia em meros acontecimentos exteriores na igreja. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas elas entram e saem de igrejas de acordo com aquilo que elas podem receber. Se o pastor tratou bem, se foi bem recebido, se as pessoas lhe cumprimentaram. E aí nós vemos que as pessoas, que falta-lhes a fé necessária na verdade de Deus, para que ela possa caminhar segura, independentemente de qualquer situação externa. Então, no capítulo 11, o apóstolo nos convida a atentar para esse fator essencial, sem o qual não há nenhuma experiência verdadeira com Deus, que é a fé. E aí, então, ele começa, versículo 3, do 1 eu pulei para o 3, já avisei para vocês, do começo de todas as coisas. Ele começa nos mostrando o princípio da criação. Eu perguntaria para vocês, que coisa interessante, por que ele coloca nesses termos? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Será que ele quer dizer simplesmente que uma fé verdadeira e genuína, ela acredita que foi o universo formado pela palavra de Deus? Quer dizer que, então, se você fala, não, eu acredito que foi Deus que fez o universo, isso significa que você tem uma fé real? Será que é simplesmente isso? E nada mais além do que isso? Um crer meramente objetivo? Ou será que ele está nos chamando a atenção para o fator fé, que é um sentido do espírito humano, e agora ele nos convida a perceber a nossa unidade com o Criador? Deus é espírito. O homem é dotado de espírito humano. Zacarias capítulo 12, versículo 1 diz claramente: assim diz o Senhor que estendeu os céus, que formou a terra e que criou o espírito do homem dentro dele. Então Deus, quando criou o homem, Deus o dotou de espírito humano, uma capacidade espiritual de se relacionar com o espiritual. Daí nós concluímos, inicialmente, que o homem, diferentemente de todos os outros seres aqui dessa nossa criação, de outra não podemos falar que não temos conhecimento, é o único ser criado que ele pode ter um relacionamento com a unidade de todo o universo consigo mesmo. Quando eu falo de unidade, nós vamos falar isso na conferência de Goiânia, de São Paulo, aqui também em outubro, é que existe um princípio, uma unidade em toda a criação. Embora haja uma diversidade incrível de tantas coisas, tratando-se das coisas vivas, uma biodiversidade, de modo que você olha e você vê tanto desde uma bactéria, um vírus,
ou que sejam os animais mais rudimentares na sua existência, ou que sejam as plantas, até animais que são mais inteligentes que outros, que podem interagir um pouco mais que outros animais com os homens, até o próprio homem. Mas a grande questão é, será que existe uma unidade entre todas as coisas criadas? Ou será que Deus criou homem, homem, cavalo, cavalo, planta, planta? Ou existe um princípio de unidade que unifica todas as coisas, inclusive que unifica o próprio mundo criado com o seu Criador? Há duas grandes teses ou teorias acerca de Deus, ambas falsas, ambas deficientes, pelo menos, que se chamam, respectivamente, teísmo e deísmo. O teísmo, ele acredita o seguinte, que Deus criou o mundo e que Deus, ele intervém na história da criação. Ou seja, Deus não abandonou a sua criação às suas próprias leis, mas que ele criou o universo e que ele tem uma interação com esse universo criado, ele age nesse universo e ele intervém, inclusive, na história do universo por ele criado. É uma teoria razoável, melhor do que o deísmo, porque o deísmo, com D de dado, diz de um Deus que teria criado o mundo com suas próprias leis e que agora esse mundo está entregue a si mesmo às suas próprias leis. Ou seja, Deus não intervém em nada, agora é problema de vocês. Eu criei, vocês se viram agora. Como se Deus estivesse divorciado da sua criação. Então, entre as duas, certamente o teísmo, se aproxima mais de uma realidade, porque não podemos concordar ou acreditar que Deus não tem alguma relação conosco e que não tem alguma intervenção na nossa história. O problema é que nenhuma das duas inclui um fator fundamental, que existe uma unidade profunda, uma unidade latente entre Deus e sua criação. Olha o que diz o versículo 3 de Hebreus capítulo 11. Um versículo aparentemente simples, mas que fala coisa muito profunda, muitas coisas profundas. Inclusive, quando as pessoas leem os textos, sejam este ou qualquer outro, as pessoas têm muita dificuldade de ver o que está escrito, Mesmo quando eu estou fazendo algum fórum, no Sem Fronteiras, enfim, o Querigma, aí eu posto um versículo da Escritura e falo assim, o que vocês entendem desse versículo? Às vezes as pessoas falam tanta coisa, todo mundo diz alguma coisa e não diz o que está dito. Isso em razão de tantos problemas, Mas vamos tentar observar o que está escrito. Quando você lê, procure ler o que está escrito e procure entender cada parte do texto, cada sentença, cada proposição, pela fé, e a fé aqui é a certeza, é o firme fundamento, é o sentido que torna tangível e substancial aquilo que meus sentidos físicos não veem. Nós entendemos que o universo, ou que foi o universo formado pela palavra de Deus. Talvez em outras versões esteja mais correta a tradução, quando diz, cremos que os mundos foram criados. Tem alguma versão aqui que diz os mundos? A sua, Sandra? Muito bem. Vocês procurarem outra versão, talvez a versão corrigida vai colocar os mundos. Lógico que a palavra universo, ela já inclui a ideia de mundos, porque o universo não é a Terra. A Terra é apenas um mundo dentro do universo. Então, o universo inclui, certamente, todos os mundos possíveis. Mas, quando você lê que os mundos foram criados, logo você se depara com uma verdade bíblica, e que não vamos entrar nos detalhes dos ETs, porque isso é uma bobagem, mas o fato é que Deus não criou apenas o planeta Terra, Ele criou mundos, e mundos, e mundos, até um incrédulo, inclusive poeta, já chegou a perceber, dizendo que se um pai tem muitos filhos, por que Deus teria apenas um mundo? Enfim, de todo modo, ele diz que entendemos que foi o universo ou os mundos criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E eu quero, então, trabalhar um pouco essa última informação
quando diz que o visível. Pô, veja que quando ele fala acerca da fé, ele fala das coisas que não se veem. Sim ou não? Olha o versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então existem coisas que nós não vemos com os sentidos físicos. Há de se ter uma clareza, um entendimento, uma aceitação de que tudo o que nós vemos com os olhos físicos talvez seja a única, ou seja, a coisa mais irreal que existe. Irreal. Porque nós acreditamos muito naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, naquilo que nós comprovamos com os sentidos, e por isso nós nos apegamos a essas coisas materiais, porque nos dá uma pseudo-certeza de existência real. A questão é que tudo o que existe, em outro tempo não havia. E amanhã não existirá mais. Até um irmão deu um exemplo, achei muito interessante, num debate que tivemos essa semana. Ele falou assim, olha, os mamutes existiram, e hoje não existe mais. Ou seja, aquilo que existe é temporal, faz parte dos fenômenos. Inclusive, a própria palavra fenômeno quer dizer aquilo que existe num dado momento, enquanto um fenômeno que aparece, mas que virá a desaparecer logo mais, ou em qualquer momento ele pode deixar de existir ou deixar de ser tangível e palpável. De todo modo, existem as coisas que não se veem e as coisas que se veem. Eu acredito que as coisas que não se veem aqui no versículo 1, não se trata talvez de anjos, nós não vemos com os olhos físicos, mas não é essa a referência que ele faz, uma vez que desde o primeiro capítulo de Hebreus, ele está tratando de Cristo como Cristo eterno de Deus, e de como esse Cristo eterno, ele se manifesta no tempo, mas ele não se esgota no tempo, porque a sua obra não se encerra na sua humanidade aqui na terra, porque a sua obra passa pela morte, mas passa também pela ressurreição e ascensão, ao seu retorno ao Pai, e, portanto, o seu retorno às coisas que nós não vemos. Então, ele está aqui comparando as coisas que são visíveis, que são tangíveis, as coisas que existem e as coisas que não se veem e, portanto, não existem. Parece um paradoxo, né? Como é que as coisas espirituais, elas não se veem e não existem? Aí nós vamos partir de um conceito, não do vulgo, porque no geral as pessoas elas sempre usam a palavra, o termo existir, para aquilo que como eu posso colocar, para aquilo que existe, né? Como é que eu posso colocar aqui a palavra? Por exemplo, já ouviram a pergunta, o questionamento, será que Deus existe? Não tem essa pergunta? Os ateus fazem essa pergunta, os fracos na fé fazem essa pergunta, e mesmo os mais fortes na fé um dia já perguntaram, mas será mesmo que Deus existe? E a resposta é simples e simples e simples. É óbvio que Deus não existe. É lógico que Deus não existe. Porque o existir, e esse termo existir, ele já implica algo que procede de outro, algo que é originado e que não é origem. Por isso que a palavra existir, esse substantivo, ou o existir, né? O existir, ele tem um EX, de exterior, de êxodo, que implica você sair de algum lugar, você ter uma procedência. Afirmar que Deus existe é o mesmo que afirmar que ele procede de algo. Ora, e se Deus procede de algo, então ele não pode ser Deus, ele é uma existência. E esse algo que o trouxe à existência seria, então, Deus. Pastor, mas você está pegando muito ao pé da letra. Não é pegar ao pé da letra. O fato é que nós temos que trabalhar com os termos corretos. E as pessoas não fazem questão de usar os termos corretos. Alguém poderia dizer, pastor, mas tem um problema. Eu estava lendo aqui o capítulo 11 de Hebreus e vi, então, no versículo 5, ou no versículo 6, que diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, pastor, a própria Bíblia está dizendo que Deus existe.
como é que você vai dizer que Deus não existe? Ou seja, que critério é esse seu? Aí nós vamos tocar naquele velho problema das traduções, das versões, das línguas. Inclusive, eu tive um professor de linguística, muito bom, muçulmano, por sinal, e ele dizia o seguinte, ele é um professor de linguística, africano, de Costa do Marfim. Imagine só uma pessoa que tem por língua mãe o francês, né? No Brasil, nos ensinando a falar a língua portuguesa. E ele não falava bem quanto à fonética, em razão do seu idioma de origem, né? Mas ele dizia o seguinte, quem traduz, trai. Lógico que essa frase não é dele, mas ele insistia nessa proposição. Quem traduz, trai. Por que quem traduz, trai? É a pergunta que se faz. Porque ela é maldosa? Não necessariamente. Pode haver maldade em alguém que traduz um texto de uma língua para outra e ele, nessa tradução, modificar o sentido a seu bel prazer, até mesmo por conhecimento e ciência do que ele está fazendo. Entretanto, o problema é que quando você toma um texto numa língua e você transfere esse texto ou traduz para uma outra língua, se você não tiver conhecimento profundo do que se diz no texto, não basta você conhecer aquele texto, você tem que conhecer qual é o sentido espiritual daquela verdade, tratando inclusive sobre a Bíblia Sagrada. Se não houver um discernimento espiritual das verdades bíblicas no seu todo, ao traduzir, essa pessoa não usará o critério necessário que a verdade exige. E ele acaba, muitas vezes, por tradição, por costume ou por vício, colocando uma palavra que para ele não gera nenhuma diferença. Mas é óbvio que gera diferença. E aí, quando você verifica, por exemplo, a palavra grega que em Hebreus capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, é necessário que creia que Deus existe, a palavra grega aqui, esti, não significa existir absolutamente. A palavra esti significa exatamente o verbo ser, né? Deve crer que Deus é. Então, a melhor tradução para o versículo 6 é: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é. Não é sem razão que quando Deus se manifesta e se revela a Moisés, lá no Monte Sinai, Moisés fala assim, quando me perguntarem o teu nome, o que eu direi, e não tendo Deus nenhum nome próprio, haja vista que o nome, ele define o objeto nomeado, ele define a coisa nomeada, e o próprio termo definir quer dizer colocar linhas por fim àquele objeto, para que eu saiba que mesa é isto aqui e não aquilo ali. Então, como é que algum nome poderia nomear aquele que é infinito? Aquele que preenche todas as coisas. E quando todos os mundos visíveis acabam, ele continua a ser eternamente. E antes dos mundos visíveis e invisíveis virem a existir, ele sempre foi. Porém, quando ele se revela ao homem, ele o faz de modo a facilitar o entendimento dos homens acerca dele. Então ele diz, olha, quando perguntarem pelo meu nome, fala o seguinte, digam que o eu sou te enviou. O eu sou. Mas isso não é nome, isso fala da sua natureza. Pois é, diga que o eu sou me enviou, ou te enviou, e isso basta. Por isso que a palavra, o nome Yahvé, ou Jeová, todos eles trarão a ideia do verbo ser. O único que é Deus. Nada mais é. Já dizia o padre Antônio Vieira no sermão Quarta-feira de Cinzas. Vocês podem lê-lo, é um bom sermão, uma boa leitura barroca, espiritual, que tem bastantes verdades contidas nelas. Lógico que nem tudo que o padre Vieira escreve é espiritualmente aproveitável, uma vez que ele escreve uma literatura barroca e uma literatura geral, apesar que todo o seu contexto literário é a escritura sagrada. E ele era um padre, tinha conceitos religiosos, católicos, enfim. Mas enquanto literatura, toda a literatura dele é boa, enquanto conceitos espirituais e de revelação de Deus, nem tudo se aproveita. Mas nesse caso, nesse sermão,
ele coloca com bastante propriedade, dizendo: aquilo que era e não é, não, aquilo que era, um exemplo, ele dá o exemplo de Moisés, quando chegou no Egito, e ele pega a sua vara. E aí Deus fala assim: Moisés, joga essa vara diante aí de Faraó. Aí ele joga a vara ao chão. A vara se transforma em serpentes. Aí diz lá o texto que vieram os magos de Faraó e, lançando suas varas ao chão, as varas dos magos também se transformaram em serpentes. Aí o texto bíblico diz em seguida: a vara de Moisés devorava as varas dos magos. Aí Antônio Vieira diz assim: não deveria dizer o texto que a serpente de Moisés devorava as serpentes dos magos ou não? O que devorava eram as serpentes ou as varas? Porque ao jogar a vara se transformou em serpente. E sendo serpente agora, devorava as serpentes que outrora eram varas dos magos, mas que agora se tornaram serpentes. Então via-se a serpente de Moisés engolindo as serpentes dos magos, porém o texto não diz a serpente, diz a vara de Moisés. Aí o Antônio Vieira pergunta: por qual motivo a Escritura diz a vara de Moisés e não a serpente de Moisés? Ele diz: muito simples, porque aquilo que era vara, agora é serpente. Mas se era vara, não pode ser serpente. Então a serpente é a vara. Porque esse estado transitório não é o que é. Porque aquilo que parece ser é o que sempre foi. Aí ele vai agora chegar até o homem, dizendo: o homem foi feito do pó. E agora esse pó, ao receber o sopro divino, é um pó movente, é um pó que se move, é um homem que anda, que fala, que ouve, que discerne. É como um pó que vem um vento e batendo nele, agora esse pó se põe em movimento, mas cessando o vento, ele torna a ser pó. Então, se o homem era pó e há de ser pó, então ele é pó. Se Deus, ele sempre foi Deus e sempre será Deus, então ele é Deus. A natureza de Deus é. E nós não somos o que somos, nós somos o que fomos. E o que fomos? Nada. Entenderam? Por isso que se diz que somente Deus é. Por quê? Porque o que ele é hoje, ele foi ontem. E será amanhã. Não há mudança em Deus. Ele é o ser eterno por excelência. Eu sei que tem aqueles que não acreditam em Deus, mas isso não tem importância nenhuma. Os ateus são a coisa menos importante nessa vida, nesse mundo. Não as pessoas, né? Mas a filosofia deles é a coisa menos importante, porque não altera o curso da vida e nem o curso da existência. O fato é que todos que um dia professaram não crer em Deus, hoje não são mais, e Deus continua a ser. Aí como é que você prova que Deus continua a ser? Ora, a vida continua, e a vida não sou eu, a vida é. E quando eu morrer, a vida continuará a ser. E aqui está o ponto de união entre Deus e a sua criação. Deus é aquele que é. Deus não existe no sentido rigoroso da palavra, na sua etimologia e no seu sentido, né, que traduz. Deus não existe. Questionar se Deus existe é uma questão tola. Você está procurando Deus pelos fenômenos e não vai encontrar. Tentar provar a existência de Deus, grande tolice, porque Deus não existe. Agora, é dito no capítulo 11, versículo 3, que o universo, ou que os mundos, eles foram criados, ou eles vieram à existência, ao versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. A palavra existir aqui, né, é a palavra de fato existir. Agora sim, é uma outra palavra grega que traz o sentido de existência, de algo que procedeu de algo, e o próprio texto diz: o que as coisas visíveis vieram à existência das coisas que não aparecem. Ou seja, tudo o que você vê tem origem naquilo que você, com seus sentidos, não vê. E esse que você não vê é o próprio Deus. Então veja que coisa interessante, não é? Eu sei que alguém pode eventualmente
Fala, pastor, mas se eu disser por aí que Deus não existe, o que vão dizer de mim? Ora, só pode dizer que você conseguiu tocar numa grande verdade. Agora, se a pessoa for tola, a ponto de não questionar caso ela não entenda, porque o não entender não é tolice. A tolice é você ouvir algo, não entender, ou achar que entende, e agora criticar e falar mal. Um dia desse tinha alguém aqui da igreja, membro do ministério, dizendo assim, pois é, estou desanimado. O que foi, fulano? Não, agora o pastor está com umas ideias estranhas. Ele estuda muito. Agora está dizendo que Deus não existe mais. Então abra seus ouvidos em nome de Jesus. Afirmar que Deus não existe não é desafiá-lo e nem menosprezá-lo. Pelo contrário, é exaltá-lo ao único lugar, ou ao lugar que só cabe a Ele, é o lugar da não existência, é o lugar do ser eterno. Ele é. Ele não nasceu, ele não se criou, ele não foi criado. Pelo contrário, ele é a fonte, ele é a origem, ele é o ser que a tudo traz a existência. Ele sim gera algo, ele traz à existência aquilo que não havia. Vocês conseguem perceber isso no versículo 3? Olha direitinho aí. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que você vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Coisas que são visíveis e coisas invisíveis. Aquilo que é visível é existência. Aquilo que não se vê é uma referência ao próprio ser divino, que não pode ser visto e que não existindo é. O que é preferível? Ou o que é melhor? O que é superior? Existir ou ser? Vocês todos estão claros quando eu estou dizendo que Deus não existe? Estão achando que eu virei ateu? Não é possível, né, pessoal? Em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, me procure no particular e eu vou falar com você. Mas, pelo amor de Deus, não saia dizendo esta bobagem. Tá bom? Em nome de Jesus. Bem, mas alguém pergunta assim, mas como pode ser isso? Como pode ser, se as coisas visíveis, o mundo criado, ele procede do que não se vê, ele procede do ser, aí vamos colocar as duas aqui, essa dicotomia, coisas visíveis, aquilo que não se vê, o invisível. As coisas visíveis, elas vieram à existência, portanto, elas procedem, e existir é proceder de, elas procedem daquilo que não procede de nada, porque ele, em sua natureza, é. E onde é que está, então, essa unidade aqui? Nós começamos a corrigir algo que já fazemos há algum tempo aqui nesse ministério, mas que temos que falar ainda por muitos anos, por 10 anos, 20 anos, para que se estabeleça e se acalme no coração de todos. Estamos corrigindo um velho problema, de uma velha doutrina, voltando aqui à questão do teísmo e do deísmo, acerca da criação de Deus. Todos nós aprendemos que Deus criou todas as coisas do nada. Essa expressão do nada é uma expressão cunhada por Agostinho, Santo Agostinho, é uma expressão latina que é ex nihilo. Ex nihilo, nihilo quer dizer nada, e ex, fora. Então ele veio do nada. Ou seja, essa é uma ideia tradicional. Não pense que essas questões que estamos trazendo, elas são novas, são discussões milenares, não somente no tempo de Agostinho, quarto século da era cristã, mas muito antes de Cristo. Os filósofos da antiguidade já discutiram a questão da criação, a questão da existência, a questão de Deus. Tudo isso são coisas já discutidas por centenas e centenas e centenas de filósofos e teólogos. Portanto, não é nada novo. Nada que eu estou trazendo para vocês que seja novo ou inventado da minha cabeça. Tá bom? Então, veja, a grande questão é a esse entendimento tradicional, clássico, que diz que Deus criou tudo do nada. Como é que seria criar do nada? É que Deus falou assim, eu quero criar, deixa eu ver, eu quero criar o planeta Terra. Quero criar o planeta Terra. Aí ele falou assim, então tá bom, então haja Terra, planeta Terra.
E como ele fez assim com a mão, haja, aí apareceu, plim, lá, flutuando. E agora Deus falou assim, agora eu vou fazer essa terra ficar bonita. Haja rios, aí foi aparecendo. Como se Deus fosse um mágico, um mago, né, que fizesse as coisas aparecer a partir do nada. Ora, aquilo que vem do nada é nada. Ah, pastor, mas Deus tem o poder de fazer surgir, de fazer aparecer. Eu digo, tudo bem, eu concordo com você que Deus faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas me responda uma coisa. Essas coisas criadas todas que existem, elas têm vida? Tem vida? Ah, você é criado, você faz parte dessa terra, digamos assim, da criação. Você tem vida dentro de você? O que te move? Ah, eu me movo. Não, não é eu me movo. O que te move? Porque quando você vai a um sepultamento de alguém que falece ou que faleceu, você vê aquele corpo ali inerte, perde até o semblante, né? A pessoa fica um tanto estranha. Dificilmente alguém fica com a mesma fisionomia. Não fica. Perde todo o brilho. Aquele corpo hirto, aquele corpo frio. E os filhos ficam em cima e pega e mexe e tal, mas os demais ficam assim, com bastante respeito, né, tal, mas não fica tão próximo assim. Eu pergunto, olha, cadê aquela pessoa que estava aqui, aquela vida que tornava aquele corpo quente, que se movia, que falava, que agia, a vida daquele corpo? Aí basta que você leia o texto lá de Eclesiastes capítulo 12, quando falando sobre o homem, sobre a velhice e a morte. O pregador, escritor do livro de Eclesiastes, diz assim no finalzinho, no versículo 7, né? E o pó volta à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Olha que coisa interessante. Esse espírito é o quê? É a centelha de vida. É o que vivifica, é a vida. Então, se Deus tivesse criado o mundo a partir do nada, numa total independência em relação a Ele, em relação a Deus, então Deus teria criado a vida. Mas é lógico, e se Deus não criou a vida, quem criou? E porventura, vida se cria? Ou a vida é criadora? Por isso que muitas pessoas não entendem quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, tu és a vida. Ah, eu entendo que a vida sim, ele quer dizer assim, que quando a pessoa crê nele, a vida ganha sentido. Mas cuidado para você não imprimir no texto o que o texto não diz. Ele diz, eu sou. Ele é o caminho. Lógico, no sentido do caminho, você tem a ideia do caminho, mas que não é uma estrada. Mas ele quer dizer que o único meio de você voltar ao Pai é por meio dele, ele é o caminho. Não adianta você querer ir ao Pai sem o Cristo de Deus. E entender o Cristo de Deus é muito mais do que entender o Jesus histórico. Mas vamos adiante. Então imagine só que ele diz, eu sou a vida. Em João, capítulo 11, versículo 25, ele torna a dizer, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Em João capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, eu vim para que tenham vida, então tenha a ele próprio. 1 João, capítulo 5, versículo 20, o evangelista torna a dizer acerca de Cristo, dizendo que o Filho de Deus veio para nos mostrar, para nos revelar, para nos dar a conhecer o Deus verdadeiro. Ele diz, e estamos no verdadeiro em Jesus Cristo, o seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia, quando define a vida, define como uma pessoa. Não é que a vida é personificada, como se personifica a sabedoria e outras coisas mais. Não. É que a vida é o próprio Deus. Ele é a vida, por isso que ele é. Deus não criou a vida humana, nem a vida animal, nem qualquer espécie de vida alguma. Deus criou todas as coisas e ele próprio, enquanto vida, é que faz viver as existências. Veja só aí essa verdade em João capítulo 1. Esse capítulo 1 de João, ele é fantástico. Até há quem diga que João era
tinha uma compreensão de Deus um pouco neoplatônica, né, em razão desse capítulo, sobretudo, capítulo 1. Mas, independentemente do que dizem ou do que João foi, eu creio que a Escritura contém a palavra de Deus, portanto, eu creio deste modo, porque aqui está escrito, né? João capítulo 1, veja que coisa interessante. Eu vou ler com vocês até o versículo 11, tá? No princípio era o verbo. Aí a palavra verbo você pode compreender como sendo o logos, conforme está no texto original, ou na língua original. No princípio era o verbo, que é o logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o logos aqui, quem é? Quem é o logos aqui? Ele era Deus. Então, nós vamos partir desse princípio, que o logos aqui, ele é o próprio Deus. Versículo 2. Ele, o logos, estava no princípio com Deus. Todas as coisas, atenção, foram feitas por intermédio dele. Ou seja, tudo o que existe, tudo o que foi criado, tudo o que, se pode dizer, as coisas visíveis, foram criados ou foram feitas por intermédio do logos. O logos é o agente que trouxe a existência. Mas o texto continua, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja que nós temos aqui o logos enquanto o operário da criação e o logos enquanto a essência mais íntima da criação ou na criação. Sem o logos, nada foi feito. Não é sem razão, que já diziam os antigos, e aqui, na verdade, João, ele não traz nenhuma novidade no sentido do logos, porque o logos é um entendimento que os antigos já tinham, desde o 5º século antes de Cristo. Heráclito falava sobre o logos, depois veio Platão falando sobre o logos, e para esses filósofos eles entendiam que o logos, essa palavra é uma palavra tipicamente filosófica, antes de ser teológica, ela é filosófica, dizia respeito ao princípio unificador do universo, ao princípio que a tudo cria, a tudo gera, a tudo sustenta. É esse princípio vital e orgânico do cosmo que o faz viver. E Heráclito dizia, da sua observação do cosmo, ele dizia que nada morre, nada desaparece, mas que tudo está em constante transformação. Eu pergunto, ora, como é que nada morre, nada desaparece, mas tudo está em constante transformação? De que maneira pode ser isso? Se você pegar algo, meramente assim, e você então deixá-lo no lugar, ou com o passar dos anos, com o tempo, ele vai se desgastando, não vai? E ele tende, humanamente falando, fisicamente falando, a desaparecer desse plano físico. Sim ou não? Agora eu pergunto, por que o universo, ele continua até hoje vivo? Você percebe que o universo é um ser? Você consegue perceber isso ou não? Vocês acham que o universo é uma coisa parada, fixa, estática, morta? Parada. E nós aqui comandando tudo. Não, o universo é uma coisa orgânica, viva. Como que você pode observar que todas as coisas estão nascendo. Morre, mas nasce, ressurge. As plantas, os animais, né, os micro-organismos, o ser humano, tudo está em funcionamento. E até as coisas inanimadas estão vivas. Então, qual é o princípio, não somente criador, mas que vida é essa que age imanentemente nesse cosmo? Senão o próprio logos, como diziam os antigos. E João, a grande novidade de João aqui não é falar sobre o logos, mas é dizer, como diz no versículo 14, que esse logos tão conhecido e tão falado e tão verdadeiro, ele se encarnou em Jesus. Essa é a grande novidade de João. João, portanto, não está trazendo, o logos, vou falar do logos, vocês não sabem. Não, não, ele quer dizer assim, vocês se lembram do logos? Lá de Heráclito? Pois é, que coisa, hein? Imagina só, ele vai dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio desse logos.
E sem o Logos, ele, enquanto substância, essência, a quintessência, a vida, nada do que foi feito se fez. Aí ele diz no versículo 4, a vida estava nele. E eu quero dizer para os irmãos que esse versículo 4, eu preguei por muitos anos este versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E isso em razão das minhas origens, né? Que de onde eu vim, o último lugar onde eu estive, os irmãos falavam muito desse versículo 4. Muito, muito. A vida estava nele, a vida. Mas quando eles falavam dessa vida estava nele, e eles falavam com um fervor maravilhoso, grandioso, eles falavam da vida divina. Como que dissesse, quando alguém crer em Jesus, e somente quando alguém crer em Jesus, crer no evangelho histórico, é que Deus dá a essa pessoa a vida divina, o novo nascimento. Eles diziam. E eu acreditava nisso, porque eu sempre lia esse versículo desassociado de todo o contexto do capítulo 1. Eu ficava imaginando, nós temos a vida de Deus, porque Deus nos regenerou. Quando nós cremos, Ele deu essa vida divina. E agora nós temos uma vida humana e uma vida divina. Mas uma coisa me incomodava muito. Eu ficava pensando assim, tudo bem, eu tenho a vida divina. E eu tenho a vida humana, são duas vidas. Eu sou agora participante de duas vidas. E a vida humana, para mim, era muito clara, porque eu existo, eu tenho a vida humana me movendo. Mas e onde está essa vida divina? Não, está no espírito humano. Eu falei, não, tudo bem. Eu sei que está no espírito humano, mas como é que eu faço para eu tocar essa vida divina? E eu confesso que isso sempre foi um enigma para todos. E nunca ninguém tocou essa vida divina. Você não pode falar pelos outros. Posso falar sim. Eu posso. Eu posso falar igual eu falei para uma irmã uma vez, que você, essa igreja aqui não tem dom espiritual, não. Eu falei, como não? Não vê nada acontecendo. Eu falei, a senhora tem dom espiritual? Eu tenho 9. Eu falei, que maravilha, você tem 9 dons. Então, apresente um para nós aí. Não é assim não. Eu falei, como é que é? Não, é só quando Deus quer. Você tem os dons, mas não pode usar. Só quando Deus quer. Aí fica muito... Você não acha que fica um negócio meio vago, não? Não fica uma coisa faltando? Eu tenho o dom, mas não posso usar. Eu tenho um dom de curar enfermos. Que maravilha. Ore pelo enfermo, ele ora e não é curado. Não, Deus não quis curar. Você tem um dom, você ora, aí Deus não quer curar, por que serve o seu dom? Quando a Bíblia fala sobre Pedro e João, Pedro não usou esse artifício. Não, o que eu tenho, eu te dou. O que você tem? Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ponto final. Não tem esse negócio de ficar tentando se levantar. Ou andando meio capenga. Não. Tem que pular, entrar no templo, como foi lá, entrar saltando no templo. Não hoje. Naquele tempo tinha um templo lá de Jerusalém. Não é? Entrar saltando. O homem saltava. O paralítico da porta formosa do templo saltava. Então tem coisas que são muito vagas. Eu tenho a vida de Deus. E o fulano não tem. Legal, gostei. O Odair, né? A Aldair tem a vida de Deus. A Lucivânia não tem a vida de Deus. Legal. E o que você tem que ela não tem? Não, a vida de Deus. Ela é incrédula. Sim, mas o que você tem que ela não tem? A vida de Deus. Sim, mas o que você tem que ela não tem? Ou seja, o que você pode demonstrar para nós? Não, essas coisas espirituais não se demonstram. Mas não faz a diferença na sua vida? Faz, eu sou santo. Santo? Você é santo, meu irmão? Para de bobagem, gente. Eu tenho medo de gente santa. Esse povo que não peca, sabe? Com aquelas rouponas, muito santo. Deus me livre. Quando o diabo sai da garrafa, ele acaba com meio mundo. Destrói meio mundo, porque o diabo fica lá preso. Aí vem aquela pressão. Quando explode, meu irmão, é melhor você dar vazão ao que você é, que aí você vai se acostumando, até perde a graça. Mas se você colocar uma rolha, é complicado. Mas esse é outro departamento. Mas até que eu entendi que a vida que estava nele deve ser compreendida dentro do contexto
de João capítulo 1. Eu não posso aqui pescar ou pinçar o versículo 4 e dar o sentido que eu quero para ele, como aqui fosse a vida divina em detrimento a qualquer tipo de vida. Não posso fazer isso. Como é que eu devo entender esse texto, então? Bem, vamos lá. O versículo 1 diz: o verbo estava com Deus, o verbo era Deus no princípio. O princípio é o princípio que se define o começo de todas as coisas criadas. Então, tudo que foi criado a partir do princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus, ó, o plural aí, ó, universo, e a terra, de modo mais específico. Então, tudo que existe foi criado a partir do princípio. Aí diz, porém, neste princípio, Deus estava lá. Deus era, Deus não foi criado. No princípio, era o verbo. Lógico que esse era aqui não está para Deus, está para João, que remetendo-se ao passado, o princípio não é passado para João? Imaginei eu, João, falando do princípio lá atrás, não é passado? Então, eu uso qual verbo para me referir àquilo que era lá? Ó, aquilo que é, mas que estava no meu passado lá. No princípio, era o verbo. Na verdade, se eu estivesse lá no princípio, o verbo é. O que significa que ele não faz parte de nada que fora criado. Tudo o que existe foi criado a partir do princípio. E Deus, e o Logos, que é a quinta essência de Deus, que é o ser mais íntimo de Deus. Quando João fala do Filho, o Logos, em relação ao Pai, ele sempre diz assim, ó, inclusive aqui no capítulo 1 ele vai dizer, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Você vem pensando, o Pai, né, grandão, aquele seião grandão. E o Filho deitado a cabeça no peito do Pai, estava no seio do Pai. Não, seio é uma palavra usada, né, para traduzir a ideia de estava no âmago do Pai, estava é o próprio ser do Pai, é a essência do Pai. O Pai é o Criador, o Filho é a essência. E o próprio termo filho traduz essa ideia, né? Quem aqui é filho, né? Tem alguém que é filho aqui de alguém? Todo mundo é filho de alguém, né? Certamente. Agora imagine, o que você é? Humanamente falando, biologicamente falando. De onde você veio? Onde seu pai te comprou? Ou seja, você é a essência dos seus pais. Você não veio de outro lugar. Seu pai não te comprou, não fez uma encomenda, a cegonha trouxe um dia. Isso é conversa de gente. Né? Você foi gerado do ser, da essência. Algo saiu do seu pai, algo saiu da sua mãe e agora deu isso aí, ó, essa coisa aí. Ó. Você é essa produção, né, do ser dos seus pais, biologicamente falando. Então agora imagine você, que quando a Bíblia fala sobre o Cristo de Deus, o chama filho. Aí o pessoal vai discutir, ó, se é filho é porque ele foi gerado. Se ele é filho, ele não era. E quando fala Pai, Filho e Espírito Santo, Deus não está para essas dimensões de tempo e espaço, de nascimento. Se nasceu, não pode ser filho, ou não pode ser Deus. Concordam comigo? Mas por que filho? Ora, filho porque traduz a ideia de ser ele a substância, a essência mais íntima do Pai, e de, na economia divina, ser ele aquele que está em obediência ao Pai para cumprir a vontade do Pai. Somente nesse sentido ele é filho, em nenhum outro ele é filho. Então, como a quinta essência do ser divino, lá está ele no princípio, ele é. No princípio era o verbo, ele é. Tudo passa a existir a partir do princípio. Ele não, porque ele é o ser de Deus. E ele, portanto, não pode ser outra coisa. Ele é Deus. Por isso que ele estava com Deus, e ele era Deus, e ele era. Aí, continua, vamos o contexto para chegar lá na vida que estava nele. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora nós estamos já do princípio para frente.
Se o versículo 1 diz, no princípio, nós vamos olhar daqui para trás, é Deus. Deus é. O Logos é. Se agora, no princípio para frente, surgirão as coisas que vieram à existência. Aí, quando essas coisas vêm à existência, nós vamos ver que existe vida nessa existência. Não há vida? Por isso diz no versículo 4, ó, a vida. Que vida? A vida divina que a pessoa recebe quando crê em Jesus. Diz isso na sua Bíblia? Hã? Aí não diz nada de crer em Jesus, novo nascimento. A vida que gerou o mundo, a vida que gerou o cosmo, essa vida que vivifica o cosmo, essa vida que faz o cosmo ser orgânico, essa vida que faz o cosmo ser vivo. Essa vida estava nele. E por muito tempo eu confesso aos irmãos que, em razão da minha cultura anterior, cristã, entendimento das Escrituras, por que diz a vida estava? Não quer dizer que não está mais, ou que não seja ele. Mas quer dizer, esta vida que está em você, originalmente estava nele. Ou seja, existe algo divino na criação. A vida está aqui em mim. Isso, essa vida que está aí, que te anima, que te vivifica, que te faz ser um ser movente, um ser inteligente, um ser que fala, que ouve, que questiona, que come, que dorme, que acorda. Esse ser, essa vida, ela procede de Deus. Procede. Ó, emana. E agora ela está aí, ó. Está falando da criação. E não do novo nascimento. E não da vida cristã. Como vai dizer posteriormente neste mesmo livro. Aí continua dizendo, e a vida era a luz dos homens. Olha que coisa interessante. A vida estava nele e a vida agora era a luz dos homens. Ou seja, embora a vida de Deus esteja em toda a criação, mas somente nos homens ela é luz. E para então a vida de Deus, que é o próprio Logos, ser luz no homem, é porque Deus criou o homem com a faculdade do entendimento. No caso dos animais, a vida de Deus está lá. Ele só pode vivificar aquele ser por meio da vida. E não há duas vidas, só há vida. A vida é única. A vida não morre. Quem morre é o fenômeno, a existência. A vida continua a existir. Tanto é que morre gente todo dia, animal morre todo dia, planta morre todo dia, mas a vida nunca se acaba. A vida é a vida. Só que o animal não tem a capacidade do conhecimento. Nunca um animal vai poder usar essa vida que há nele enquanto luz. Nunca. Olha, mas por que não diz que a vida é a luz dos homens? Por que diz era a luz dos homens? Por que era e não é? E você tem que entender que João, ele começou no princípio, ele vem de lá para cá, ele passa pela criação, ou pelo ato da criação, quando tudo veio à existência. Então ele vai vindo até ele chegar no versículo 14, no momento da encarnação do verbo. Então nós temos que acompanhá-lo em cada passo da história, de lá para cá. Quando ele diz a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, olha como vai ganhar sentido esse versículo, lendo o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Observe que os verbos estão truncados. Ora, a vida resplandece, eu continuarei a escrever, e as trevas não prevalecem. Para ter um paralelismo sintático, ou não? Eu escreveria assim, a vida resplandece e as trevas não prevalecem. Porque diz que a luz resplandece e as trevas não prevaleceram. Ou seja, ele está apontando para um momento passado, para um momento em que algo aconteceu com essa criatura chamada homem, que tem a vida de Deus nele, e que essa vida é luz, e que num dado momento essas trevas não quê? Não prevaleceram. Gente do céu. E aí, deixa eu perguntar algo para vocês. As trevas prevaleceram em vocês?
Vamos lá, quem tem a vida aqui de Deus como vida em você? Maravilha. Ponto 2. Essa vida é a luz dos homens, é a luz, é o entendimento. Então você tem esse entendimento. E a pergunta é, e as trevas prevaleceram em você? Ou não? Fala aí, pessoal, me ajuda aí. Vocês têm medo de falar, não, as trevas prevaleceram. Você tem medo de falar isso? Não tenha medo, não. Está todo mundo vendo que as trevas não prevaleceram. Prevaleceram, quer dizer. Está todo mundo vendo. Afinal, o que é a queda do homem, se não o prevalecer das trevas? Sim ou não? Mas por que a Bíblia diz e as trevas não prevaleceram, se elas prevaleceram? Mais uma vez, estamos diante de um problema de tradução. Alguma versão aqui presente diz diferente desta? Alguma versão diz assim, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a conheceram. A sua versão diz isso? Não venceram? Venceram. A sua diz o que, Sandra? Não conheceu. Olha que coisa interessante, quando você lê a Bíblia, aí você pega uma versão, pega outra versão, aí já vendo que tem diferenças, não tem ou não? Aí nós temos que ser maduros para compreender que nós estamos lidando com versões. E não somente com versões, mas com traduções. Aquela pergunta, a Bíblia que eu tenho na minha casa, ela é a palavra de Deus, e ela é verdadeira, ela não muda. Para de bobagem, você não entende de versão. Lógico que a palavra de Deus é infalível. Agora, quando você tem um texto escrito em hebraico, ou em grego, em aramaico, que seja, ou no russo, alemão, e se traduz para a língua portuguesa, e aí vem um tradutor, depois vem outro, e vem outro, e vem outro, aí cada um vai usando uma tradução de certa palavra ou expressão que melhor se adequa segundo o seu entendimento. E quando você compara uma versão a outra, uma tradução a outra, há diferenças de entendimento, sim ou não? Então temos que ser maduros para entender que estamos lidando com versões. Agora, olha como faz todo o sentido com a versão da irmã Sandra. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a conheceram. Ou seja, as trevas deveriam se render à luz e permitir que a luz a tornasse luz. Mas não. E olha que a minha Bíblia, na minha versão, diz o oposto. Ora, se a luz resplandece e as trevas, como é que diz aqui? Não prevaleceram, qual é o entendimento? A luz ganhou e as trevas desapareceram, sim ou não? Então a luz ganhou, não é isso? Mas o que diz a versão da irmã Sandra? As trevas não reconheceram a luz. Não, quieta aí. Não é assim não. Isso faz todo sentido. Olha o versículo 9. Ou o versículo 8. Não, o 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu pergunto, as trevas prevaleceram ou não? Se o mundo resistiu, ele é a luz, ele veio ao mundo e o mundo não o conhece, eu falo, vem aí, ó. Aí então, é muito claro que a versão da irmã Sandra, esse entendimento é o correto. Fala, a vida é a luz dos homens. Agora, brilhando esta luz, as trevas resistiram e não conheceram ou não reconheceram a luz. Porque esse versículo 5 faz referência ao exato momento em que o homem transita do estágio de inconsciência para o estágio da consciência. Vocês sabiam que o homem transitou? O homem teve uma fase de inconsciência ou não? Sabiam disso? Pastor, como é que você pode provar isso? Você está igual agora Darwin, dizendo que o homem era um animal, um macaco, depois virou gente? Não. Primeiro que eu não estou falando de evolução das espécies. O homem nunca foi macaco. O homem sempre foi homem.
Alguém pergunta, ora, mas se o homem sempre foi homem, como é que ele não tinha consciência de si mesmo? Do mesmo jeito que quando você nasceu, você, enquanto uma miniatura da humanidade, você também não tinha discernimento. Ou tinha. Já ouviram falar do menino lobo? O menino que, ao nascer, não sei como ele chegou na floresta, mas estava lá na floresta sozinho, no meio dos lobos, dos bichos, dos animais, e ele cresceu como tal. E há fatos, né, de pessoas que viveram tal experiência e que depois não conseguiu se readaptar na sociedade, no meio humano. Então, quando você nasceu, você não tinha o discernimento do bem e do mal. Tinha? Sabia falar? Sabia o que era Deus, o diabo, o que era pecado, o que era sexo fora do casamento? Sabia de tudo isso? Sabia xingar um palavrão? Sabia o que é ódio? Sabia o que é o amor? Vocês sabiam discernir as coisas? Não, você estava lá. Só sentindo um cheiro do leite da mãe, procurando o peito. Mais nada. Desentendimento total. Mas chega um momento da experiência humana em que a luz brilha, ou não. Em que e tem mais, e isso é progressivo. Nenhuma criança dorme inconsciente de si e acorda consciente do mundo. Porque tudo no mundo é orgânico. Você nunca vai encontrar uma árvore que nasceu pronta. Não, a árvore sempre foi árvore, porém ela tem o estágio de semente. E aí essa semente, que é uma árvore em potencial, desenvolve até o estágio de árvore grande, árvore plena, com todas as suas propriedades agora manifestadas. Então o homem criado, ele foi criado homem, absolutamente homem. Criado à imagem de Deus. Agora, este homem, ele tem um estágio de infância. Um estágio, entende, infância do entendimento, das faculdades, em que, conforme a própria escritura mosaica diz, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. Ou tinha? Ora, se tinha, por que ele tinha aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? E quando o homem come, Deus diz, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, até então, o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal. E não ter o conhecimento do bem e do mal é não discernir entre o bem e o mal. Como ele pode discernir entre uma coisa e outra, se ele não sabe o que é bem nem o que é mal? Se ele não sabe discernir entre o bem e o mal, ele não sabe discernir entre a verdade e a mentira, ele não sabe discernir entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre nada. Então chega um momento da experiência humana em que o homem em que a capacidade, a potencialidade intelectual do homem, ela vem à tona, ela chega à maturidade. O homem tem o conhecimento do bem e do mal, a luz resplandece. A vida de Deus nas faculdades humanas agora brilha. O homem se entende como um ser no mundo. O homem agora, por olhar para si, dizer eu, olhar para o outro, dizer tu. Olhar para um terceiro e falar assim, ele, eu, tu, ele. Surgem indivíduos. O que não existe entre os animais. Nunca você vai ver um animal dizendo assim, é porque essa comida é minha. Já viu isso? Um animal dizendo? Ele pode até brigar instintivamente pelo alimento. Mas você nunca vai ver um cavalo, como dizia o Leon Tolstói, chegando, vendo um rio, opa, rio legal aqui, eu vou cercar essa terra e agora esse rio é meu. Nunca você vai ver isso. Inclusive, leiam depois um conto chamado Kostumir, de Leon Tolstói, escritor russo. E nesse conto ele fala a experiência de um cavalo chamado Kostumir, porque esse cavalo ficou impressionado, ele estava olhando como que o dono da fazenda tratava os funcionários, tratava os animais, tratava tudo. Aí o cavalo estava impressionado como que o homem pode ter esse pronome meu. Porque o proprietário dizia, essa fazenda é minha, esse cavalo é meu, isso aqui são meus empregados, é minha casa. Aí o cavalo assim, como é que eu posso ser dele? O cavalo estava perguntando. O conto é o cavalo pensando. Como pode esse homem achar que eu sou dele? E por que eu sou dele? O que me faz ser dele? O cavalo estava impressionado. O cavalo começou a dizer, olha, nós animais, nós nunca cercamos um rio dizendo que é nosso. Não.
Nós vamos lá, bebemos a água, matou a sede, vamos embora. O rio está lá para outro animal beber. Isso é o cavalo falando. Sei que no final o fazendeiro morreu e o cavalo viu ele morrendo e viu ele morto e viu ele sendo sepultado. O cavalo pensava assim, engraçado. Nós animais, quando morremos, o osso faz um objeto, o couro faz um sapato, um cinto, uma coisa. O ser humano morre e não serve para nada. Você vê como que o cavalo é inteligente, gente. O cavalo tem juízo, né? Dentro do conto de Tolstói, lógico, né? Bem, mas chega um momento que a luz, que a vida, que é Deus, no homem resplandece. É o momento em que as suas faculdades, né, elas se abrem para o mundo, e agora o homem se identifica como um ser no mundo, identifica o outro, e agora este homem pode conhecer a Deus. E a vida eterna consiste em quê? Em conhecer a Deus. Deveria o homem canalizar esse conhecimento para conhecer a Deus. O conhecimento deveria ser apenas um instrumento, um meio pelo qual ele se apropriaria da vida, viveria por meio de Deus. Mas é nesse exato momento em que as trevas não conhecem a luz. É exatamente o momento da queda. O homem simplesmente, ele fala, não, eu vou viver por mim mesmo. Agora o homem passa a viver por meio do conhecimento. Ele faz da árvore do conhecimento o seu alimento, aquilo que Deus havia proibido, dizendo, não tomarás da árvore do conhecimento do bem e do mal por teu mantimento, porque se assim o fizeres, certamente morrerás. Bem, mas vamos avante, né? Versículo 6 diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele já passou pela criação, ou o eterno antes da criação, o princípio, a criação, a vida de Deus na criação, dentro do próprio homem como luz. O homem que não reconhece a luz de Deus e, portanto, cai, passa a viver por si mesmo, e agora ele chega até João, o precursor do Messias, da vida encarnada, da luz encarnada. Então ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E a versão da Sandra é bem melhor, porque diz, a saber, a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, todo homem que vem ao mundo é iluminado por essa luz. Essa luz, ela resplandeceu no homem quando lhe deu entendimento, e essa mesma luz, estando o homem em trevas e perdido, ela resplandece no homem, como que diz, acorda, abre o olho para a grande realidade de que você não pode viver separado de Deus. E é essa luz, então, que insistentemente convida o homem a voltar à dependência de Deus. Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui eu quero gastar meus últimos minutinhos que eu tenho, para a gente poder fechar esse ponto, mas uma coisa interessante. Um dia, nosso irmão João Batista, está aqui conosco aqui na frente, ele nos chamou a atenção para esse texto. Quando ele chamou a atenção, num grupo de WhatsApp, assim que ele postou o questionamento dele, com muita humildade, ele falou, irmãos, vejam esse texto, revejam. Será que no versículo 11, quando diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam, será que aqui está falando mesmo do povo de Israel? A gente costuma sempre ouvir, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para o povo de Israel, o povo não recebeu, agora qualquer um que receber pode ser filho de Deus. Ele falou, não, leiam com carinho, leiam com atenção, vejam se funciona mesmo essa interpretação. Na hora, o grupo virou um enxame de abelha, né? Eu falei, gente, calma, vamos ouvir o que o irmão está dizendo. Ele pediu para a gente ler o texto com carinho, com atenção, vamos fazer. O irmão não pode estar errado, ou pode estar errado, não tem problema. Agora, vamos fazer isso. Quando ele falou essa questão, ele me despertou algo que está evidente. Algo que está evidente no texto. Até agora, está falando de quem? Do Logos,
de Deus, da vida, da luz. Eu pergunto, Deus, Logos, vida e luz, está para a Paraíba, para o Ceará, para o Brasil, para os judeus, ou está para o universo? Está para o universo. Até agora, Deus, luz, verbo, logos e vida, está para o mundo criado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No versículo 7, 8, 9 e 10, fala da entrada de quem no mundo? Do logos de Deus, da luz, da vida. É a vida que entra no mundo. É a luz que entra no mundo. É Deus que entra no mundo. É o logos que entra no mundo. E eu pergunto, e a quem pertence esse mundo? Por direito de criação e por direito porque a sua própria vida permeia esse cosmos. Pertence a ele. Então, quando fala que o verbo estava no mundo e o verbo entrou no mundo, ele entrou no mundo que pertence a ele. Ele não entrou num mundo estranho, no mundo de um outro ser, o qual ele não tinha autoridade para entrar neste mundo. Veja, versículo 10. O verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Veio para aquilo que lhe pertencia. O mundo é de Deus, porque Deus o criou. E porque a sua própria vida o vivifica. Então ele veio para aquilo que era seu. Aí diz, e os seus não o receberam. Aqui alguém dirá, pastor, mas aqui os seus dá uma ideia de parentesco. Não dá? Olha, os seus, os meus. Como vão os seus? Os meus, aqueles que me pertencem, aqueles que são os meus parentes, meus filhos, né? Minha família. É nesse ponto alguns dizem, está vendo? Ele veio para os seus é o povo de Israel. Mas quem disse isso para você aqui nesse texto? Até agora, e a grande pergunta que fecha o pensamento é simples. Se ele veio para os seus, e os seus é o povo de Israel, então você vai dizer que a luz, a vida, o Logos, é parente de Israel. Sim. Vocês acham que é isso mesmo? Não, pastor, é Jesus de Nazaré. Então você tem que separar. Jesus de Nazaré, de fato, tem um parentesco com o povo de Israel. Agora aqui, quem é o sujeito? Veio para o que era seu. Quem veio? Até agora falou de Jesus, filho de Maria? Não, o Logos veio para aquilo que era seu. E os seus não o receberam. Não receberam ele. Não receberam quem? O Logos. Por isso os seus aqui não podem ter ideia de povo de Israel. Mas tem sim ideia de parentesco. Lógico. Se é a vida dele que me faz viver, eu não sou parente dele. Se a vida dele me gera, e eu sou homem criado à imagem de Deus, com a capacidade não somente intelectual, da razão, mas sobretudo a capacidade de vida eterna, porque eu tenho um espírito humano, eu sou ser espiritual. Então, esses seus aqui eram aqueles que lhe pertencem, não somente pelo ato da criação, mas por participar da sua própria essência. Esses não o receberam. Essa é a ideia do texto. Bem, então nós vemos aqui claramente como que o Cristo de Deus, o Logos de Deus, é o que gera essa unidade em toda a criação de Deus. Nós somos um, porque a vida é a mesma que a tudo gera, que a tudo cria, que a tudo traz existência. Agora, o que vai me despertar para esta verdade, fazendo-me viver em plena harmonia com esse Deus maravilhoso, é a fé. Pela fé, nós cremos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, ou pelo Logos de Deus, Logos, palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Ou seja, se veio a existir das coisas, então procede dele, do Logos. E, portanto, eu creio nisso mediante a fé. Quando eu creio nisso, esse é o princípio da minha fé. A fé verdadeira
ela parte do princípio de quem Deus é e de quem nós somos. A fé não é uma questão de falar, não, eu sou da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Presbiteriana, eu sou evangélico, eu sou do DEVAP. Para de bobagem, isso não é fé. Isso aí é paixão, é partidarismo, é qualquer coisa. A fé genuína nos conecta à fonte da nossa existência. A fé nos leva primariamente a Deus, aquele que nós não podemos ver, mas que é real em toda a criação e também em todos nós. Amém?